Show de bola, cara. Mas aí já indo pro tema da live, assim, como é que você tem visto o setor de varejo e de shopping nos últimos anos aí, né? Fazendo um track record. Perfeito. É, você tem três grandes fases que foram dividido, o que é antes pandemia, o que é pandemia e o que é pós-pandemia. Então, antes da pandemia, você tinha um cenário de franco crescimento, né, de tanto de visitas quanto de vendas, né, e expansão dos shoppings em termos de novos ativos. Em escadinha, isso vinha vencendo, inclusive, as vendas vinham vencendo, inclusive, inflação. Então, isso começou a terminar ali em 2013, 2014, onde a inflação começou realmente a pegar um pouco, e aí o crescimento de vendas ficou ali em 4 a 6%, até 8% até 2019, e veio o crash, né? Chegou a pandemia, boom, queda de 33% nas vendas, 32% em visitas, e a gente teve 2 anos aí para poder chegar em níveis que eram parecidos com pandemia. Se você trouxer a inflação, ainda não venceu. Se você for trazer em termos reais, não chegamos no patamar pré-pandêmico, só nominalmente que chegamos nesse patamar. Então, como que eu vejo esse setor? Poxa, resiliente? Nada foi resiliente na pandemia, né? A não ser algum segmento de galpão que você teve uma certa expansão, mas as cotas caíram também, tomaram uma Sim, porrada. E aí você vê o ano passado, por exemplo, que o segmento de shopping foi o grande vencedor dentre os fundos de tijolos, com a sim. maior valorização desse segmento. Então, eu acredito que é um segmento que continua em franco crescimento, porque possui ativos que têm o que eu chamo de o que o shopping é um organismo vivo, né? Ele tem essa capacidade de se adaptar a diferentes frentes econômicas. O que a gente vê hoje é uma grande mudança em termos de mix dentre esses ativos, né? Que antes era muito ancorado com lojas gigantescas, de departamentos, por exemplo. Hoje essas lojas que eram absurdamente grandes vêm diminuindo, vêm se satelizando, e o Sim. empreendimento vem tornando mais voltado à alimentação, serviços, lazer e entretenimento. E tudo isso impacta em vendas, porque as lojas de lazer, por exemplo, elas têm um aluguel muito menor do que uma satélite tradicional. Isso a gente vê que esse impacto tem sido considerável em termos de vendas. Falando de fluxo de pessoas, também está recuperando. A gente vê um fluxo de pessoas recuperando uma velocidade um pouco menor que de vendas, ou seja, os lojistas podem aí estar um pouco enforcados por terem que aumentar o ticket ali de vendas e acelerar essa produção deles, onde a taxa de esforço vem sendo aumentada, né, nesse sentido, mas para 2023, por exemplo, né, para esse ano, a Brás enxerga aí um crescimento um pouco menor do que 2022, em termos de 15%. Ok. Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Eu separo, né, novamente em três fases, e para frente eu olho assim, puxa, esses empreendimentos eles têm uma adaptabilidade muito grande em termos de segmentação, em termos de, por exemplo, estacionamento, né, que diminuiu bastante receita, eles aumentam o ticket. Então, vendo outros usos para esse estacionamento, ou até mesmo ampliação, né, dessas áreas de ABL para o estacionamento, esses estudos que vão rentabilizar no fim do dia um pouco mais o shopping center. Show de bola. Pessoal, o like, né? Se ainda não se deu o like aí, se inscreve no canal também, né? E aí, Dan, não sei se você pode responder, cara, mas o Ale tá perguntando aí qual que é a assinatura do Clube FII que dá direito à sua Uhum. carteira. Não sei se você pode Perfeito. responder. Então, claro, a assinatura que dá direito à carteira, não só minha, como todas as outras, e também tudo que está dentro do Clube FI, acesso aos dados, os famosos fóruns, né, de discussão ali, que o bicho pega ali naqueles fóruns, É, e é o FI Data, chama FI Data Plus. Lá você encontra as minhas recomendações. A gente tem uma diversidade muito grande de relatórios, acompanhamentos semanais,
relatórios setoriais e também relatórios específicos dos fundos. Então, e também esse complemento de ter outras casas de análises para ter visões diferentes de outros analistas também. Show de bola, Ale. Obrigadão pela pergunta, viu, meu caro? Então, bora lá, cara. Mas assim, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu tava falando isso ontem, inclusive, na live, né? O quanto que shoppings é experiência, né? Assim, e foi inclusive numa live que eu vi sua, assim, que eu tava vendo vocês comentando que o gestor de shoppings, né? Assim, o administrador, ele tem que preocupar com a experiência, né? Não é que nem uma laje corporativa que tem, que você faz a manutenção, fica bonitinho, não. Você tem que ter a conexão ali, que nem você falou, né? Porque o que é o shopping no Brasil, né? Na minha opinião, né? O shopping é você ir lá com sua esposa, com seu marido, né? Você fazer ir no shopping, para ir no cinema, praça de alimentação, enfim. Você tem toda uma experiência ali, né? E aí sim que as compras acontecem, né? Então tem esse contato. Assim, eu acho que os bons gestores de shoppings, eles têm uma conexão, eles têm uma consciência que shopping é sobre conexões, na minha opinião, né? Não sei o que você acha disso, mas isso que Perfeito, diferencia, né? Isso que diferencia, né? O perfeito. shopping como um todo, assim. Quando eu estava ali na Cushman, além dos valuations, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Manuel Puig, que é um dos maiores conhecedores de varejo, na minha visão, do Brasil, e nós fazíamos estudos de mercado para novos shoppings. Então, esse estudo envolvia não só um estudo de massa para conhecer a região, áreas de influência, isócronas, mas também o dimensionamento desse projeto frente àquele público que está ali naquela área de influência. Então, quando você vai fazer um shopping, ele não nasce simplesmente do nada, ele nasce pensado no que tem no raio de influência dele. Se são pessoas de 0 a 15 anos, quantas que tem, qual que é o percentual de 15 a 20, assim por diante, e quanto de mulher, quanto de homem que tem, o que essas pessoas estão procurando, quais são as necessidades, e a partir do momento, desse momento, naquela necessidade de ABL que compacta aquele projeto, nós dimensionávamos qual que era a ABL e para cada segmento de se era serviço, se era satélite, se era âncora, quanto que tinha que ter de cada um, e a partir desse momento você entrega esse projeto para o arquiteto e fala, ó, tem que ter isso, 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 projeta e tem que ser, criar essa experiência de que âncoras tem que ser lojas que você tem que atingir, as escadas rolantes têm que estar posicionadas dessa forma, então ele é um empreendimento pensando no que você falou, né, no início, sobre a experiência da pessoa e sobre o público que está inserido aquele empreendimento. Você não pode criar um empreendimento classe A em uma região que é classe C e nem vice-versa, porque você pode, a partir do momento que você começa a construção de um shopping, você não pode simplesmente voltar atrás, porque não é pouco dinheiro que é investido nesses empreendimentos.